Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo agora então nós vamos falar um pouco sobre como calcular o CG de uma aeronave. O que é CG, como calcular o braço do CG, que a gente vai ver o que é, e como calcular o CG em porcentagem, tá bom? Então a primeira coisa, o que é centro de gravidade? Centro de gravidade ou baricentro é um ponto do corpo aonde a aplicação da força de gravidade se concentra para atrair esse corpo em direção ao centro da Terra. Então, é um ponto de equilíbrio, né, onde a gente pode equilibrar as forças que estão atuando sobre esse corpo. Se você tiver qualquer coisa, qualquer corpo, e se fosse possível levantar esse corpo por um ponto de apoio único, se esse ponto de apoio tiver exatamente no CG, o corpo fica em equilíbrio. Então, nesse exemplo da gangorra aqui, se a gente levantar essa gangorra exatamente pelo ponto de apoio aqui onde é o CG, ela não vai pender nem para um lado nem para o outro. Mesma coisa, um avião. Se fosse possível a gente pegar o avião e levantar apoiando em um único ponto, exatamente no CG, ele vai ficar estável, ele não vai tender nem a baixar o nariz e nem a levantar. Então, quando a gente quer calcular o CG do avião, o que a gente quer fazer? A gente quer identificar aonde está o CG, qual é a distância do CG em relação ao plano de referência, né? Lembra que no vídeo anterior a gente viu como calcular os braços. Então aqui está o plano de referência, que é a parede de fogo, e o que a gente quer determinar é essa distância, né? Quanto longe do plano de referência está o CG da aeronave. E para que a gente faz isso em aviação? Porque a posição do CG interfere diretamente na estabilidade e na controlabilidade da aeronave, além do carregamento e essas coisas, que a gente aprende lá no curso de aerodinâmica, não é isso? Então, voltando ao exemplo do vídeo anterior, onde nós calculamos o peso do avião tirado da balança e o momento, como é que a gente transforma esses valores que a gente obteve em CG? Então, nós temos a somatória dos pesos e a somatória dos momentos, não é isso? Foi o que a gente viu no vídeo passado. Então, o braço do CG, ou seja, a distância que o CG se encontra do plano de referência, é a divisão da somatória de momentos pela somatória de pesos. Então, se a gente pegar nesse exemplo aqui, a gente divide a somatória de momentos, 62.599, por 1.642 libras, que é o peso total. Isso vai resultar nesse número aqui, 38,12 polegadas, ou seja, o CG está localizado 38,12 polegadas para trás do plano de referência da aeronave. Tá? Então está calculado aqui o braço do CG, né? Qual é a distância dele em relação ao plano de referência. Todos os cálculos de CG que a gente vai fazer, em todos os exemplos dos vídeos que a gente ainda vai produzir, se baseiam nessa conta. Faz a somatória de momentos, faz a somatória de pesos, divide a somatória de momentos pela somatória de peso, você vai encontrar o braço final ou o braço do CG, que é a mesma coisa. O próximo conceito que a gente tem que entender é o conceito de corda média aerodinâmica. Então, primeira coisa, o que é corda? Corda é uma linha imaginária que liga o bordo de ataque de uma asa ao bordo de fuga. Tá? Ela, portanto, ela pode ser medida, tem um comprimento. Se vier aqui com uma trena, você é capaz de medir qual é a distância do bordo de ataque ao bordo de fuga. E por que ela é chamada de corda média? Porque se você pegar um avião que tem uma asa enflechada, na raiz da asa a corda tem um comprimento, no meio da asa tem outro comprimento e na ponta da asa tem outro. Então, para efeito de cálculo, utiliza-se o valor médio. Tá? Esse valor médio equivale, vamos chamar assim, a retirar a asa original do avião e colocar uma asa retangular de corda constante, tá? Obviamente para efeito de cálculo. E essa corda, né, essa asa, essa corda, ela tem dois números que precisam ser definidos para que a gente possa fazer os cálculos. Primeiro valor que precisa ser definido é a distância do bordo de ataque ao plano de referência. Nesse avião aqui, o plano de referência está no nariz. Então,
a distância aqui entre o plano de referência e o bordo de ataque é um dos valores que a gente precisa para saber onde fica a corda da aeronave. Tá? O segundo valor que a gente precisa é o comprimento da corda. Né? Então, qual é o tamanho dessa corda, a distância do bordo de ataque ao bordo de fuga. E é muito comum em aviação a gente representar o CG em porcentagem da corda média aerodinâmica. Né? Então, o que significa representar o CG em porcentagem? O que significa, por exemplo, o CG 25%, né, da corda média? Significa o seguinte, que se a corda tiver, por exemplo, 2 metros de comprimento, o CG está aqui 25% dela atrás do bordo de ataque. Ou seja, 25% de 2 metros, o CG vai estar meio metro atrás do bordo de ataque. Tá? É isso que significa o CG em porcentagem. Então, vamos aproveitar a continuação desse exemplo que a gente já estava fazendo e calcular o CG desse avião vazio que a gente acabou de tirar da balança em porcentagem da corda média. Para isso, a gente precisa de 3 informações. O braço do CG, que a gente acabou de calcular, 2 slides atrás. O braço do bordo de ataque, né, ou seja, a distância do bordo de ataque até o plano de referência. E o comprimento da corda. Tá? Então, o braço a gente calculou e as outras 2 informações a gente obtém no manual. Então, olha só, se a gente pegar esse desenho aqui que vem lá do manual do avião, o bordo de ataque está localizado a 25,9 polegadas do plano de referência. E o comprimento da corda é 58,8 polegadas. Então, com isso, nós já temos as 3 informações que a gente precisa para poder calcular o CG em porcentagem. Então, depois disso, a gente volta lá nos números. Nós temos o momento total, temos o peso total, fizemos o cálculo do braço, né, que é a divisão de um pelo outro, obtivemos 38,12 polegadas. Pegamos a distância do bordo de ataque até o plano de referência do manual e pegamos o comprimento da corda do manual. E essa aqui é a fórmula para calcular o CG em porcentagem de Mach. CG em porcentagem é o braço do CG menos a distância do bordo de ataque até o plano de referência, dividido pelo comprimento da corda e multiplicado por 100 para transformar esse valor em porcentagem. Então, se a gente fizer essa conta, nós vamos ter o seguinte, 38,12 que é o braço que nós calculamos, menos 25,9 que é a distância do bordo de ataque, dividido por 58,8 multiplicado por 100. Isso vai dar um CG desse avião vazio que a gente acabou de tirar da balança de 20,78 polegadas. Tá? Então, está calculado o braço do CG, né, que nós fizemos simplesmente a continuação do cálculo do vídeo anterior, e está calculado o CG em porcentagem. Tá bom? No próximo vídeo, nós vamos tratar um pouquinho sobre envelope de CG, como localizar esse CG para saber se ele está dentro dos limites para poder decolar, pousar, etc. e tal. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí e até o próximo vídeo.